Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Marcos Túlio aqui para mais uma aula, né? Hoje a gente vai estar falando sobre a distância entre um ponto e reta. Só a introduçãozinha aqui, a gente recorda da geometria plana que a distância de um ponto A a uma reta R é a medida do segmento de extremidade AB, em que B é a projeção ortogonal de A sobre a reta, né? Tá aqui a retinha R em vermelho. Você tem um ponto fora da reta e você quer descobrir qual que é a distância desse ponto até a reta, né? A gente faz a projeção ortogonal, né? Ou seja, formando um ângulo de 90 graus. E a gente tem que esse segmento AB, né? É a distância de A até a reta R, né? Ok? Mas aí vem a pergunta, então, como calcular isso, né? Uma maneira óbvia, né, que a gente estudou aí na aula passada é, tendo a equação da reta R e o ponto fora, né, o que eu posso fazer? Descubro o coeficiente angular da reta R, calculo, né, porque eu sei que essa distância entre o ponto e a reta é a projeção ortogonal, uso a condição de perpendicularismo entre duas retas e descubro o coeficiente angular da reta que passa por AB. E aí, após descobrir a equação dessa reta, né, você encontra a interseção dessa reta, né, com a reta R, vai determinar esse pontinho B e depois calcula a distância entre os dois pontos, né? Esse seria um jeito com que a gente tem em mãos até o momento para fazer esse exercício. E eu trouxe aqui um exemplo para vocês verem, né, como que seria isso e a dificuldade, né, para depois vocês darem valor que a gente vai fazer no fim da aula, ó. Por exemplo, vamos determinar a distância entre o ponto A, 3, 5, da reta R de equação x mais 2y menos 8 igual a 0, né? Trouxe aqui uma figura para vocês, ó, onde a distância do ponto A e a reta R, né, é a distância entre os pontos A e a linha, né? Onde o A' aqui é a projeção ortogonal do ponto A sobre a reta R. E aí a gente tem aqui, né? Vou fazer justamente aquele passo a passo que eu descrevi anteriormente. Ó. Você tem aqui o coeficiente angular da reta R, né? Ela é dada dessa forma geral, né, da equação da reta. Para descobrir o coeficiente angular, o que você faz? Você usa a forma reduzida, né, que é isolar o y aqui na equação da reta. Isolando o y aqui, né, passo o x para lá, fica negativo, menos 8 fica positivo, e passo 2 dividindo todo mundo, né? Não se esqueça de dividir o termo linear aqui, você tem que o coeficiente angular da reta R, né, fica sendo menos meio, né? É uma reta decrescente, como dá para ver pela figura, né? Como a gente sabe que a projeção do ponto A é a projeção ortogonal, eu vou usar a condição de perpendicularismo para determinar o coeficiente angular dessa reta que eu quero determinar, que é a que passa por a linha, né? O que diz a condição de perpendicularismo? Que o produto dos coeficientes angulares, né, M2 vezes M1 é igual a menos 1, né? Sabendo que o coeficiente angular daqui de M1, né, estou chamando é menos meio, e você quer descobrir o da outra, basta passo 2, está dividindo, passa multiplicando, menos 1 que está multiplicando, passa dividindo, vai ficar 2, né? É o que está aqui. Aí você usa o ioiô michôchô, né? Você tem um ponto. E o coeficiente angular dá para descobrir a equação da reta, né? A equação geral da reta, né? Y menos y0 igual a x menos x0, né? E aí, substituindo os pontos, você tem, né, a coordenada y5, coordenada x3 e o coeficiente angular é 2, né? E aí você tem a equação geral da reta aqui, né? 2x menos y menos 1 igual a 0, né? E aí, com as coordenadas de A', né? Para descobrir quem que é esse ponto aqui, basta fazer a interseção dessas duas retas que são concorrentes, né? É um caso especial que é quando elas são perpendiculares entre si, né? Resolva aqui esse sistema linear 2 por 2, né? Aqui pelo método de... como a gente percebe aqui que os coeficientes são todos diferentes, né? Eu posso multiplicar qualquer uma das equações aqui, no caso, por 2 para anular da outra, né? No caso aqui, multipliquei a de baixo por 2 para poder anular o y, né? Multiplicando por 2, isso não altera a solução do sistema, continua sendo a mesma, não atrapalha em nada. E aí, resolvendo aqui agora, né, você podia fazer também multiplicando a de cima por 2, né, anularia x, mas aqui foi escolhido multiplicar de baixo para anular y, né? E você usa a soma, né? X mais 4x, 5x menos 10, né, anulou o y, e você encontra qual que é a coordenada x.
Para encontrar a coordenada y, basta escolher qualquer uma das duas equações, substitui, tanto faz ser essa ou essa, né? Vai dar a mesma coisa, independente da escolha aí, né? E aí, substituindo x igual a 2 na segunda equação, a gente tem, né, que encontra a coordenada y, 3. Aí, a partir disso, você tem que o ponto ali de interseção das retas é o 2, 3, e você tem o ponto fora da reta, né? Aqui você acabou de encontrar que é o ponto 2, 3, né? E aí você faz distância entre os pontos, você vai ter a distância do ponto e a reta fora, né? Para calcular a distância entre dois pontos, só pegar, né? Raiz quadrada, né? Coordenada x menos coordenada x ao quadrado, coordenada y menos coordenada y ao quadrado, faz as continhas aqui, vai dar raiz de 5, né? Mas pensa aqui, ó, a distância do ponto e da reta é raiz de 5. Aí vem a pergunta, né? Será que tem um jeito mais fácil de fazer isso, né? Tanta conta que a gente fez, né? Você descobre ali o coeficiente angular, a reta que passa, depois faz a interseção, depois faz a distância. E aí, será que tem um jeito mais fácil de fazer isso? A resposta é sim, graças a Deus, porque senão a gente ia ficar muito tempo fazendo isso, né? Que é o que a gente chama aí de fórmula de distância entre um ponto e a reta, né? Basicamente, para deduzir essa fórmula é fazer o que a gente fez no passado, só que a gente chega nessa fórmula aqui bem tranquilo, né? Então aí, para fazer os exercícios, vocês podem usar diretamente a fórmula. Eu já vou explicar como que funciona e como que tem que estar a situação para poder usar ela, né? Você tem aqui o ponto fora da reta, né, que eu estou chamando de P de x, P, y, P. E você tem uma reta aqui que é dada na forma geral. Para usar essa fórmula, a equação da reta tem que estar exatamente nessa forma geral, certo? Você tem que estar com todos os coeficientes aqui, ax, by, mais o c igual a zero. Não é na forma reduzida, tem que estar na forma geral. Todo mundo passa para lá, igual a zero, ok? E aí chega na fórmula que facilita o cálculo da distância. A distância vai ser módulo, né? Porque a distância é sempre uma medida positiva, e se a gente não colocasse um módulo aqui, poderia dar algo negativo, né? Módulo de A, que vai ser esse termo que multiplica o x da reta, vezes o xp, que é o ponto fora da reta, mais b, que vai ser aqui, olhar para a equação geral da reta, o termo que é o coeficiente que acompanha y, vezes yp, que é o ponto fora da reta, mais o c, que é o termo linear aqui da equação geral da reta. Tudo isso dividido por raiz quadrada de a quadrado mais b quadrado, que é o termo que acompanha x e y aqui na equação geral da reta, ok? Então essa é a fórmula da distância entre um ponto e a reta, podem usar aí nos exercícios, né? Para finalizar, eu quero fazer 2 exemplos com vocês de aplicação dessas situações, ok? São 2 casos aqui que talvez vocês não estivessem preparados, né? Um primeiro caso é para calcular a distância entre duas retas que são paralelas entre si, onde eu tenho só as equações, eu não tenho ponto, né? Quando você tem duas retas que são paralelas entre si, que é o caso, né? Como que a gente calcula a distância entre elas, né? As retas são paralelas, a gente sabe que qualquer ponto que a gente pegar aqui, a distância é a mesma, né? Então, da geometria plana, a gente sabe que a distância entre duas retas paralelas é a distância entre um ponto P qualquer de uma delas e a outra reta, né? Então, a gente precisa de 2 pontos para calcular aí, né? A gente aqui vai fazer de maneira arbitrária. Você pode pegar aqui a primeira reta e jogar uma coordenada x e determinar y para qualquer ponto, que a distância é a mesma, independente do ponto, né? Não acontece, por exemplo, quando tem retas concorrentes essa situação. Mas aí, ó, veja bem. Então escolhe qualquer ponto aqui, escolheu x igual a menos 1, você poderia ter pegado x igual a 0, né, para facilitar as contas. Aqui pegou x igual a 1 porque o ponto fica inteiro, né. Perceba que se o x for 1, o y vai dar 4, né. Então basta fazer a continha. Então isso vale para qualquer ponto. Se você tivesse escolhido x igual a 0, né, ia facilitar o x, mas o y ia ficar 10 terços, né, ia ficar uma conta ruim de se fazer. Então escolha um x de maneira que o y fique um valor inteiro, né. E vai facilitar a sua vida na hora de fazer as contas. Então você tem um ponto aqui da reta, né? Que está o menos 1, 4, no caso aqui da reta S, né? Que está aqui, menos 1 e 4. Está fora da reta. E você tem a reta R lá em cima, né? Que é essa de equações, ó, já está na forma geral, ó, 2x mais 3y menos 6 igual a 0, né? Então basta usar a fórmula da distância. O que diz a fórmula? Que o módulo de AXP mais BYP mais C módulo dividido por raiz quadrada de A quadrado mais B quadrado, isso dá, ó, 2.
é o termo que acompanha o x aqui da reta, né? Vezes a coordenada x do ponto que está fora da reta, está aqui, mais 3, que é o coeficiente do y, aqui na equação geral da reta, vezes 4, que é o ponto fora da reta, mais o c, né? Só que o c negativo fica menos 6 em módulo, né? E aí o a e o b são 2 e 3 ao quadrado, raiz quadrada disso, né? Fazendo as continhas, você vai chegar aqui, ó, 2 vezes 1 vai dar menos 2, mais 3 vezes 2, 12, né? Menos 6, então 12, menos 2, menos 6, né? Ou seja, 12 menos 8 vai dar 4, né? Módulo de 4, né? É 4. Se desse um valor negativo, aqui é uma ideia que sai positivo, né? E fica 4 raiz de 3. Aí a gente racionaliza aqui para não ficar raiz no denominador, né? Multiplica por raiz de 3 em cima e embaixo. Fica 4 raiz de 13 sobre 3, né? Lembrando que não deixe o módulo aqui em cima no numerador, ok? Então, logo a distância entre duas retas é 4 raiz de 13 sobre 13, né? Duas retas paralelas. E o outro caso que aparece bastante também nos exercícios, eu vou trazer aqui no exemplo 2, é que, ó, um triângulo tem vértices nos pontos A, B e C. Vamos calcular a medida da altura do triângulo relativa ao lado BC. Então tá aqui BC, né? Ele quer a altura relativa. Lembrando que a altura sempre forma um ângulo de 90 graus com o vértice A, né? Se você pegasse, por exemplo, a altura relativa ao segmento BA, também formaria um ângulo aqui, né, de 90 com C. E se você pegar a altura relativa ao segmento CA, também vai ter aqui, saindo do segmento B, um ponto que vai formar um ângulo de 90, né? Pela figura, vemos que a medida da altura relativa ao segmento BC é a distância entre o ponto A e a reta suporte de BC, né? Então, o que a gente vai fazer? Qual que é a ideia? Achar a equação da reta que passa por BC, né? Eu tenho 2 pontos, dá para fazer, e você tem um ponto fora da reta. A gente sabe que a altura é a projeção ortogonal do A lá na reta BC, que eu estou chamando aqui de H. Então, vamos calcular a distância da reta BC até o ponto A. Seu trabalho vai ser descobrir a equação da reta que passa por BC. Como que a gente faz isso, né? Tendo 2 pontos, a dica que eu dei é usar o determinante, né? Você pega aqui x e y, as coordenadas do ponto B, que é menos 3, menos 1, do ponto 2 e 5, né? E completa com 1, o determinante disso é 0, né? Usa aquelas regrinhas, né? Borboleta, Sarri, calculando você vai chegar nessa equação. Veja aqui que já está na forma geral, não precisa mexer, não precisa isolar o y, basta... Você já tem a sua forma geral aqui, onde o A é 4, o B é 5 e o C é 17, certo? Fórmula geral, todo mundo igual a 0, né? E aí você tem o ponto fora da reta, que é o ponto A, que é o ponto 1, 2. E aí, usando a fórmula da distância, você tem, ó, o A, que é 4, vezes a coordenada x, que é o ponto que está fora da reta 1, mais 5 vezes 2, mais o C, 17. Pega a raiz quadrada do A, mais o B quadrado. Fazendo as continhas aí, você tem que em cima vai dar módulo de 31, módulo de 31. 31 positivo é 31, né? Se desse um valor negativo, que muda que ele vai sair positivo, né? Lembre lá do módulo, né? E aí, você tem que, racionalizando, você vai ter 31 raiz de 41 sobre 41. Essa é a equação, essa é a altura, né? O tamanho desse segmento, né? A distância do A até a reta BC, né? Ou seja, a altura desse triângulo, né? 31 raiz de 41 sobre 41, ok? Então é isso que eu tinha para vocês hoje. Um abraço e até a próxima.